Olá, namastê, 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 paz, luz e bênção a todos nós que estamos nessa linda caminhada de ouro. Boa noite a todos, que todos sejamos livres, né, dessa prisão da autoignorância que nos faz não nos percebermos seres unos aqui, indivisíveis. Pessoal que está com a câmera desligada, quiser ligar a câmera para a gente se dar um oi e participar do Darshan da forma que a gente sempre participa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom ter todos aqui. Coisa boa, muito boa. Então, a gente vai começar hoje com uma, uma pequena meditação para que a gente vá se interiorizando cada vez mais dentro de tudo aquilo que a gente está realizando conosco, para que verdadeiramente comece a fazer sentido toda essa caminhada dentro do próprio coração, não é? Então eu vou pedir para que você feche os seus olhos, de preferência, se você está com sono ou cansado, não se deite, né? Não fique deitado, nem nada. O que a gente vai trabalhar aqui agora? A gente vai preparar um pouquinho os nossos corpos para receber uma série de ativações que vão ser feitas pela Sangha durante 7 dias a iniciar-se amanhã. Conforme eu encaminhei num áudio, e já tem publicação já nas nossas redes, esses 3 dias agora, sexta, sábado e hoje, são dias cruciais aonde vários grupos de luz que estão ligados ao processo de ascensionamento planetário receberam protocolos específicos para o cuidado em si com o que se é chamado de a vacina, né? A vacina para isso tudo que está acontecendo. O que é interessante é que todas as escrituras, sejam elas sagradas ou não, elas trazem, né, como algo maravilhoso, estupendo, algo que vai fazer com que você retorne à sua vida como ela era antes. Mas o objetivo do que é a luz, do que é todo o projeto de ascensão planetária, não é retornar ao que era antes. Porque retornar ao que era antes é você trazer novamente ao planeta e ao ser humano uma condição insustentável de vida nesse planeta. Mas insustentável, sim, tão insustentável quanto o próprio sistema o qual estamos inseridos. Tão insustentável que qualquer paralisação já gera um boicote absurdo na vida de todas as pessoas. Então, que todos nós estejamos atentos, inclusive, até aos chamados das construções das estações, ou ilhas de salvação, vocês podem chamar da forma que quiser, eu chamo carinhosamente das arcas de Noé, que temos que construir. Por quê? Porque acredite você ou não, que sem dinheiro essa roda não vai girar. Sem quem consuma, não vai girar. Sem ter quem venda, não vai girar. Sem ter quem transporte, não vai girar. Então, qual que está sendo o chamado? E vocês podem perceber isso em todos os grupos de luz, inclusive, e eu estou falando dessa forma porque fica bastante claro quando as pessoas começam a entrar para a espiritualidade, inclusive até os próprios crentes, os próprios evangélicos, todas as pessoas estão cientes do que está acontecendo, estão comprando terras, estão fazendo migrações, estão plantando, estão chamando, né? Vários de vocês, inclusive, começaram a ter
visões, não é isso? Do tipo, poxa, uma vida mais sustentável, uma vida comigo plantando minha comida, uma vida comigo vivendo uma vida que não é essa vida caótica que está aí, não é isso? Então, esse é um chamado que ele vem sendo introduzido em todos aqueles que estão acordando para o que nós chamamos de a nova terra. Tanto que o propósito da segunda estação já é um propósito completamente diferente, que a gente já abriu algumas vezes, a gente pode abrir aqui novamente. A segunda estação, ela é uma estação que é uma escola de iluminação, e nessa escola de iluminação a gente formará monges para o ofício da nova terra. E esses seres formados na estação 2 percorrerão todas as 12 estações, levando esse ofício de uma vida sustentável. Aí você pensa assim, uma vida sustentável é o eu comer o que eu planto? Não, querido, uma vida sustentável é você ter a felicidade em si como estado de sabedoria plena de que tudo que você é. Porque não adianta nada nós estarmos plantando a nossa comidinha se a gente está se envenenando o tempo todo. Se eu estou lá mexendo na minha terra e estou pensando no fulano que sei lá o que pererê, parará, né? Então a gente tem que realmente trabalhar de uma forma muito séria esse ofício. Então nós teremos uma escola de iluminação e aí todo esse propósito, essa proposta da escola de discipulado montada já é para começar a preparar alguns de vocês que sentem no seu coração de levar as mensagens daquilo que nós chamamos da realeza celestial. Porque o reino dos céus, meus queridos, não está lá em cima. Ele está aqui. Todo o amor, a supremacia, o Cristo que você está esperando chegar, o Messias, ele já está aqui. E sabe onde é que ele está? Está aqui olhando para mim. É a Israel espiritual. Até brinquei hoje com a Isis. Deixa eu ver se ela está aqui. Até brinquei com a Isis. Nem sei se ela está aqui. Cadê? Deve estar em algum lugar. Ah, tá aqui. Até brinquei com ela, mandei uma mensagem para ela. A Isis Rael, o que não é brincadeira nenhuma, né? Então a gente tem que acordar, Shema Israel. Israel é um povo com propósito de luz, ok? Então a gente tem que começar a levar mais a sério e entender e compreender o que nós estamos fazendo aqui. A gente não está aqui para a gente ser bonzinho, para a gente ser legal, a gente não está aqui para a gente voltar ao que era antes. Aí a gente volta no que eu estava falando lá atrás. Porque voltar ao que era antes só vai levar. É um processo insustentável que nós já sabemos muito bem aonde vai dar. Então essas ilhas de salvação, elas estão descritas em diversos locais, né? E estão em pontos estratégicos. Pô, vocês escolheram a Bahia, mas vocês não escolheram na beira do mar? Claro, pessoal, claro que nós não escolhemos na beira do mar, claro. E aí vai tornando cada vez mais claro quando a responsabilidade começa a bater na porta, quando eu digo que a gente precisa construir as 12 em até 2 décadas. É porque não está tão longe do que você imagina de um colapso. Prestem atenção. Não estamos falando de seita do fim do mundo, tá bom? Porque a nossa seita é a seita que dói menos. Essa é a nossa seita. Porque esse sistema ele já está entrando em colapso e vocês vão perceber muito disso nesses próximos 3 meses, que serão meses cruciais para trazer cada vez mais autorresponsabilidade ao ser humano. Tá, o Saulo já falou isso, a gente está entrando na metade de janeiro e nada aconteceu. Nada está acontecendo, tem certeza? Nada. Eu não sei de vocês, eu não assisto nenhum jornal, mas eu sei da bagunça caótica que não está acontecendo nesse mundo, principalmente por debaixo dos panos a nível governamental. Então, meus queridos, vocês já sentiram que qualquer espirro, falta óleo no supermercado, arroz no supermercado, você não consegue fazer pedido, sua internet falha, sua luz acaba. Então, vocês já perceberam que qualquer espirro vai trazer uma situação de caos. Ok, tem uma situação de caos. É muito fácil, você pega seu carro e vai para não sei aonde. Poxa, mas você vai pegar teu carro, você tem gasolina? Seu carro vai estar funcionando?
Você vai chegar em tal lugar? Opa! Então vamos prestar atenção aqui um pouquinho no que está acontecendo no planeta para que a gente entre nessa meditação com o intuito correto de eu me conectar comigo mesmo para que essa minha malha cristalina no meu ser esteja em conexão maior com os propósitos traçados pelo plano divino. Quer dizer que só a gente está fazendo isso? Claro que não. Diversos outros grupos já receberam seus protocolos. Ai, protocolo, né? Que coisa burocrática é, porque se não for cumprido, meu querido, vai vir problema aí para vocês, porque eu estou cumprindo a minha parte. Então cumpram a de vocês também. É assim que funcionam as abelhinhas. Cada abelhinha está fazendo a sua parte ali, ó, tum, 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 e está proliferando toda aquela maravilhosidade disponível. Então são protocolos de ativação que chegaram para nós, que vão começar a ser feitos a partir de amanhã. Para quê? Para reconectar você consigo mesmo e preparar códigos importantes de luz em você. Nossa, mas códigos de luz, isso não é fenômeno? Bom, entra em contato consigo mesmo e perceba que você é energia, não é isso? Então, se a gente fosse colocar um átomo numa proporção de um ser humano, é como se tivesse um átomo, 2 quilômetros, outro átomo, 2 quilômetros, outro átomo. Então, você é vazio. Um vazio impulso energético que está se movimentando com o todo. Então, a partir desse momento, dessa explicação física, científica, onde você já entende que é todo eletromagnético, nós estamos colocando alguns pulsos eletromagnéticos que estão em conjunção com todos os seus corpos, que farão com que mecanismos colocados dentro das atividades de governos que tendem ao controle geral da massa não sejam impregnados nessa sua malha magnética do seu corpo. Eu expliquei de uma forma muito simples, é um pouquinho mais complexo do que isso. E aí vocês falam, Saulo, mas os fenômenos e aí o arcanjo Miguel? Então, isso eu já falei com vocês várias vezes. A gente fala para que você não se identifique com isso. Mas nunca falamos que eles não existem em nenhum momento, não é? Então, quando nos chega, e principalmente quando nos chega um ser que trabalha conosco dentro do nosso próprio conselho de regência e ele se apresenta trazendo algo que é necessário ser feito, nós iremos fazer. Então, lá na publicação do Instagram, já tem todos os dias e horas. Você não precisa fazer todos os dias e todas as horas, você pode fazer um dia, mas se você, pela graça divina, conseguir estar em todos os horários, esteja em todos os horários. Ou em um, ou em dois, ou em três, mas esteja em pelo menos um desses horários. É uma meditação que é a meditação em áudio que nós fizemos. Ela é uma meditação de 12 minutos, ela vai ser disponibilizada a vocês a partir de amanhã, depois que nós fizermos a primeira ativação. Então, todos vocês, inclusive, poderão fazer sozinhos na casa de vocês, se vocês quiserem, poderão encaminhar para as outras pessoas pelo WhatsApp para que essas pessoas façam, porque a meditação inteira também gravada em áudio para o WhatsApp, e depois vai ser disponibilizada Spotify, YouTube também, ela é um passo a passo que vai fazer essa ativação também junto contigo de forma atemporal. A questão do convite a nós realizarmos juntos é para que todos nós estejamos sempre juntos em egrégora. E a ponta de lança, ela vai ser ativada por todas as vezes. A ponta de lança, para quem não sabe, o nosso grupo de curadores, não somente aqui, né, em todas as multidimensões e frequências, será ativado todas as vezes em que estaremos realizando as meditações também. Então, nós iremos parar 7 dias por semana também no grupo de curadores e relembrar as pessoas de estarmos juntos meditando. Mas, Saulo, é o fim do mundo. É, meus queridos.
É óbvio que é. Vocês não entenderam até agora. Mas vai ser agora? Não. Vai ser daqui a 10 anos? Não. Vai ser daqui a 20 anos? Não. 50, 100, 200, 300, 500, 1 milhão de anos? Queridos, percebam. Todo o movimento de expurgar o que nós estamos fazendo aqui, ele já está sendo realizado. Das guerras, pandemias, fomes, pragas, e tudo isso está descrito em todas as nossas escrituras sagradas. E como nós viemos falando há anos com vocês, aqui no planeta Terra, e com esse grupo há aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, é que nós não estamos mais para brincadeira aqui nesse planeta. Está na hora do ser humano acordar. Está na hora de, ao invés de preferir ir fazer alguma coisa, ir fazer algo por si mesmo. Ser feliz por si mesmo. Materializar a tua própria felicidade aqui. Ancorar a tua própria presença. Ser luz aqui. Amor em movimento. Luz em ação. É karma yogi puro. É entrega pura. É devoção pura. Isso é o que Deus espera de você. Chama de Deus, de divino, do que você quiser. Chama da forma que você quiser. É isso que Deus espera de você aqui. Ele não espera que você saiba todas as escrituras de cor, ele não espera que você está fazendo a mãozinha, se ela está certinha, se não está, se está acima, se está abaixo. Não espera isso de você. O que ele espera é que você seja puro na sua intenção. Pura em toda a sua autorresponsabilidade, para que se faça presente no seu coração o ancoramento do Cristo cósmico. É que o amado querido Saint-Germain já falou algumas vezes e falou novamente algumas vezes através de nós aqui, e me relembrando aqui, fala com vocês que é sejais vós o próprio Cristo. Isso quer dizer que você tem que virar santo? Não. Inclusive, quem puder depois recomendar em algum link por aqui, quem conseguir recomendar o satsang, a ilusão sobre o que é, como é que é o Cristo. Não tem isso? Acho que é o primeiro satsang da série Despertando Virtudes, acredito, né? Que é a ilusão sobre o que é o Cristo, a ilusão sobre o que é o que está em estado búdico, a ilusão sobre o que é isso. Não é nada disso, ninguém está pedindo para virar santo. Como já falamos há 2 anos e 3 meses atrás pela primeira vez. Nem todo iluminado é santo e nem todo santo é iluminado. São coisas diferentes. Ninguém está pedindo para que você deixe de ser quem você é. Todos estamos pedindo para que você seja quem você realmente é. É completamente diferente. Então, com esse propósito de ativação, de amor próprio, de um pensamento da composição da tua própria malha, para composição, para a reconstrução do seu ser, para receber de si mesmo ativações profundas em códigos sagrados. Esse é o intuito dessa meditação. Porque, meus queridos, quando o Arcanjo Miguel veio me trazer esses protocolos, não foi nem um segundo. Só desenhou a espada, apareceram os 2 olhos dele, eu já sabia do que se tratava e já veio o protocolo. Inclusive é em latim o protocolo que ele trouxe, que também é outra língua sagrada. Quando um ser se dispõe a isso, é porque ele acredita que o trabalho vai ser realizado. Então, se ele acredita que o trabalho vai ser realizado, e eu estou aqui falando com vocês, é porque o trabalho precisa ser realizado. Ok? E vocês vão ver que é maravilhoso. Sueli, então, vai chorar de um olho só a meditação inteira. Vai ficar chorando de um olho só. Ela tem essa mania de chorar de um olho só. Tá bem, meus amados. Então,
Eu não vou colocar a meditação aqui com vocês, a gente vai realizar em Sangha amanhã. Hoje nós iremos fazer uma meditação para que a gente prepare e já estejamos cobertos por essa malha eletrônica. Prestem atenção, a gente só fala de uma forma, e eu vou tomar cuidado com as palavras, Dag, não fenomenológica, a gente vai falar, né? A gente toma cuidado com essas palavras dentro desse fenômeno, porque ao invés de eu falar com vocês para que vocês se deixem tocar pela malha eletrônica que compõe o sei lá o que do Arcanjo Miguel, eu vou falar para vocês, estejam cobertos com o manto do Arcanjo Miguel, estenda a tua mão, sabe? Faz uma reverência, porque senão vocês vão ficar pensando demais fisicamente o que a gente está fazendo e deixa de sentir no coração. Tá bem? Então vocês podem fechar os seus olhinhos. Se você puder sentar numa posição em que você sabe que não vai dormir, vai ser maravilhoso para você, tenho certeza. E vamos ser felizes. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pela boca, solta pelo nariz. His wings as
Inspira novamente. Solta bem devagar. Um manto de luz azul cintilante sobre você. Coloca a sua mão esquerda nesse manto e fecha ele sobre você. Continue com seus olhos fechados. Uma luz ouro faz a cobertura eletrônica em volta desse manto azul celeste que está sobre você e você mesmo. Inspira, solta bem devagar. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, em seu corpo de glória, vem nos preparar para recebermos em nós as nossas próprias ativações necessárias para que sejamos livres de todos os mecanismos de controle. Amém, amém, amém e amém. Pode respirar profundamente, continuar com os olhos fechados e se cobrir com o manto azul do Arcanjo Miguel e toda a luz ouro disponível a você agora.
se abraça profundamente em compaixão a toda a sua essência, a todo o seu ser, a toda a oportunidade de estar encarnado nessa época para realizar esses trabalhos de luz aqui embaixo em solo. Ativa em si mesmo toda a propriedade eletrônica para concepção de si mesmo e gestação e o seu próprio parto, aqui e agora, em profunda humildade, gratidão, celebração, bênção. Coloca suas duas mãos sobre o seu coração, inspira profundamente e agradece, agradece e agradece ao seu jeito a essa energia tão linda de profunda compaixão por todos nós, proteção, bênção, luz, poder, foco, fé, que é o amado Arcanjo Miguel. Inspira, solta bem devagar. Inspira mais uma vez,
Solta bem devagar. Inspira mais uma vez. Solta bem devagar. Ouvi a voz dos anjos. Ouvi. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos e voltar para cá. Imagina isso no templo de celebração do sol, lá em Barreiras, para 1.500 pessoas, hein? Itchalele. Não, Isis, não só você que morreu de tanto suar. Vocês estão brincando com fogo, dá nisso. Fogo divino, fogo sagrado. Estejais atentos quando vossos irmãos maiores vierem buscar-los com seus corpos em chamas. Chave 210, livro das chaves de Enoch, uma das chaves que nós atuamos em Sangha. Namastê, pessoal. Bora acordar? Bora acordar? Vamos lá? Tamo junto, vamos que vamos. Alguém quer dar um oi? Ó, que interessante, minhas costas arderam do lado direito. Lado direito ao seu lado, em conexão consigo mesmo, aqui. Esquerda é a nossa conexão com o divino. Quem vamos começar? Poxa, ninguém. Foi só a meditação mesmo hoje? Oi, Saulo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tudo bem? Eu tô. E você? Minha mãe acabou de falar aqui que você falou que a Sueli chora com um lado, só eu choro com os dois. Ela sempre sabe que eu vou chorar, não tem jeito. Então, Saulo, hoje de manhã me veio uma coisa muito forte e eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. No começo da pandemia, eu tive um momento muito difícil, eu comigo mesma, assim, de ficar sozinha. E aí tive síndrome do pânico e tal. E aí, no meio do ano, eu meio que me distraí, fui viver outras coisas. E aí passou, eu vivi um momento de muita felicidade e hoje eu vejo que pode ser um pouco de ilusão, assim, né? Da falsa felicidade que a gente sempre busca. E aí agora eu fiquei reclusa de novo, de dezembro para cá.
E aí eu me vi tendo as mesmas coisas. E aí essa semana veio muito essa palavra de solitude. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, apesar da gente sempre tocar no mesmo assunto, né? Mas eu acho que é sempre bom ouvir de novo. Eu senti que quando eu preciso ficar sozinha comigo mesmo, eu entro em conflito. É como se minha mente não parasse. E aí eu acho que é a dificuldade, né? De estar sozinha, de se encontrar, de olhar para dentro, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Namastê. Eu não sei quem de vocês que sabe o que é a solitude, a solidão. Todos sabem o que é a solidão? Todos sabem? A solidão e a solitude, elas têm um dos mesmos princípios e propósitos, que é de se estar só. A solitude muitas vezes é uma atitude de solidão, e a solidão normalmente é uma consequência de se estar só. Então percebe que muitas vezes um é porque eu quero e o outro é porque eu fui negado, negligenciado, excluído, não aceito. E o que traz a nós essa sensação? Essa sensação, ela vem quando nós precisamos ainda de algo externo para validar uma movimentação nossa dentro do que estamos realizando aqui no planeta. Então, se eu ainda busco a esperança de melhores dias, amizades, amores, empregos, qualquer que seja, o carinho, o afago, o edredom, no outro, eu me perco na tentativa de um controle, e esse controle me faz sofrer. E o sofrimento me traz ansiedade, porque eu quero controlar o que é incontrolável. E essa ansiedade vem me trazer angústia. E toda essa angústia se dissemina dentro de mim, de forma com que ela se torne doença. E as principais doenças desse século são a ansiedade, as síndromes do pânico, todas essas frustrações que nos levam a uma tentativa frustrada de controle. Por que eu ainda preciso fazer parte de algo? Por que eu ainda preciso? Esse fazer parte é no precisar da validação, para que eu me sinta querida, para que eu me sinta aceita. Porque eu ainda não compreendi, dentro de toda a roda do ciclo kármico que rege a natureza individual do ser aqui experienciando a vida no planeta, de que tudo que eu busco está em mim.
de que toda felicidade ela já está em mim, de que toda sabedoria já está em mim, de que toda mestria já está em mim. E nunca algo que não seja você vai completar o que você já é, porque você já é completo. Você já é perfeito. Então, quando eu saio em busca de algo para completar um copo que já está cheio, esse copo vai transbordar, porque ele já é cheio. O que eu posso fazer é trazer uma ilusão de que algo está completando esse copo. E dessa forma, eu me iludo me sentindo completo pelo outro e não por mim, ou por um emprego, ou por um relacionamento, ou por qualquer coisa que seja, um carro novo, uma roupa nova, uma comida. Então sempre eu vou tentando estancar um buraco imaginário, porque esse buraco não existe, você está completo, você é completo. Você vai tentando estancar e nunca vai conseguir estancar esse buraco. Primeiro, porque esse buraco não existe. E segundo, estancar com algo de fora que também já é completo, vai fazer com que você tenha uma movimentação, inclusive predatória para com o outro, para com a outra. Porque você vai exigir e sugar do outro tudo que você não consegue perceber em si mesmo. Então veja bem, se não tiver amor em mim, não vai adiantar eu buscar amor no outro, porque nunca o amor do outro vai ser suficiente para mim. Se eu não me sentir em toda plenitude, em respeito comigo, ao meu corpo, às atividades que eu exercito, o meu ser, eu vou freneticamente buscar essa validação no outro, na outra. E nada disso vai ser o suficiente. Entende? Porque nada disso vai ser suficiente, que é por isso que você acredita que não está sendo aceito. É porque nunca vai ser suficiente, porque nada vai completar o vazio que você criou dentro do seu coração. Então nunca vai ser suficiente alguém que te ame, porque vai ter sempre um que vai amar mais. Nunca vai ser suficiente uma saída que você deu, porque aquela saída ela só estancou aquelas horas, não vai estancar o resto da sua vida. Então, quando a gente fala dessa ilusão e dos mecanismos de defesa que nos fazem nos guiar por meio da ilusão de separação da fonte, a gente está lidando com mecanismos da nossa própria mente, do nosso próprio eu individual, do próprio mecanismo de defesa do ego em si, para que não se perca o controle das funções que mantém o ser humano ativo aqui no planeta. Por que se sofre? Se sofre porque se está deixando guiar-se pela mente humana e não pela mente divina. Quando a mente divina guia o ser, isso já foi até resposta de algum estudo de satsang alguma vez, eu me lembro de ter respondido isso para Indiara uma vez, que ela tinha me perguntado, mas o ego, ele some quando você se ilumina? Eu falei, querida, se o ego sumir, você não come, não dorme, não vai no banheiro, você não faz mais nada. Qual o propósito de você estar acordado aqui no planeta, desperto aqui no planeta? É você exercer a sua divindade aqui no plano físico.
E no plano físico existe todo um processo natural de decodificação que faz com que exerçamos as nossas atividades em terceira, quarta, quinta, sétima dimensão. Se não, para que a gente desceria aqui de novo? E para fazer o que em estado crístico aqui embaixo? Se você já ascensionou, vai embora. Só que não. A compaixão do divino por nós, ela é tão grande que ele nos permite sermos mestres de nós mesmos, ascensionarmos aqui e exercermos a compaixão para com toda a humanidade, para que, de uma forma natural, façamos o movimento de encaminhar novamente todos os filhos à casa do Pai. Da mãe, do vô, da avó, do tio, do universo, de Deus, chama da forma que você quiser chamar. Ou do nada, ou do tudo, ou do silêncio, ou do vazio. Consciência cósmica universal. Logo, se eu não estou pleno comigo mesmo, eu vou caminhar para tentar encontrar a minha plenitude no outro. E vejam vocês. Se você é um copo d'água, cheio, sem arranhão nenhum, sem trinco nenhum, seria engraçado você se imaginar indo buscar um outro copo para tampar um buraco que não existe, para completar uma água que não está vazando. Só que isso a gente está vendo o copo. Eu sei que é difícil olhar para si mesmo dentro do furacão. E é por isso que existe o convite. O convite a você sair do olho do furacão para percorrer os caminhos das profundezas aonde esse movimento das águas te leva, para que você saia vitoriosa do outro lado. Só que vocês acreditariam se eu falasse para vocês que sair do outro lado é muito melhor do que ficar no sofrimento que você está? Você não acreditaria nisso. Porque tudo que você conhece como felicidade está identificado com tudo que você aprendeu até hoje. Então, ter uma felicidade livre, uma vida livre, assusta e dá medo. Porque você não tem onde se agarrar. Uma coisa é você cair num buraco que você sempre viu que ele sempre esteve ali. Outra coisa é você caminhar no escuro, no total escuro. E você pode enxergar isso como loucura, ou você pode enxergar isso como fé. E quanto mais escolhas eu fizer, mais sofrimento eu vou ter. E quanto mais eu tentar me agarrar, mais eu vou machucar as minhas mãos. Porque se a gente sabe que nada disso é real, ou se a gente tem o estudo ou o entendimento, ou qualquer coisa que seja, mas se a gente sabe que isso não é real, para que a gente gosta tanto de sofrer e se agarrar no sofrimento? Por que a gente gosta tanto de voltar naquilo e reviver aquelas histórias para que a gente sinta até o calor daquela situação, aquela emoção, aquela pessoa, aquele rancor, aquela briga? Por que a gente gosta tanto de voltar se a gente sabe que não vai adiantar nada? E por que da mesma forma a gente gosta de maquinar lá na frente algo, alguém, uma situação, um movimento, sendo que ele nem aconteceu e pode nem acontecer
Por que ao invés, então, de nós pensarmos, nós não agimos? Por que ao invés de eu pensar, eu não ajo? Eu vou repetir para vocês. Por que ao invés de eu pensar, eu não ajo? Qual a diferença entre pensar e agir? Tá, esse eu sei que você sabe. Nenhuma. Pensamento é uma forma de ação. Só que nesse movimento existe uma diferença. Numa, eu deixo com que todo pensamento guie a minha existência. E no outro, eu assumo a autorresponsabilidade e manifesto. Palavrinhas a serem cortadas do nosso vocabulário, Bela. Aliás, uma só já vai fazer uma mudança enorme na sua semana. E acho que na semana de muita gente que está me ouvindo aqui. Vamos lá? Vocês querem anotar a palavrinha que vocês vão cortar essa semana? Não vai ser difícil, não. Ó, quem pegou papel e caneta, eu vou soletrar a palavrinha que vocês vão tentar não falar essa semana. Não é uma palavrinha, é uma expressão, tá? E se. É, espacinho, S de sapo, é. E se. Tenta cortar essa palavrinha essa semana. E se eu tivesse isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse falado? E se eu tivesse comprado? E se eu tivesse participado? E se eu tivesse falado que amava? E se? Ixi, corta o e se. Alguma sugestão? Deixa eu ver aqui o Dag. Alguma sugestão do que colocar no lugar? Eu não tenho sugestão, assim, para colocar no lugar, uma palavra para colocar no lugar. Se você tiver, pode até falar. Mas eu sempre sou a favor de colocar eu sou antes de qualquer coisa. Porque aí você vai ver o poder da frase que você está falando. Sabe? Do tipo, e se eu tivesse ido? Se você for transformar essa palavra com eu sou, você vai ver o quão forte é o poder. Você vai falar que eu sou essa partida, ou eu não sou essa ida, sabe? Ou eu sou a não ida. Então você vai perceber o quão forte é a expressão que você estava querendo utilizar. Se alguém quiser ou puder dar um. Saulo, você deu exemplo de e se no passado, mas também é válido cortar o e se no futuro. Claro, você corta onde você quiser. E se eu fosse, e se. Ixi, ainda mais o pretérito, né? Tem aí o futuro do pretérito que adora aparecer na nossa vida, o futuro do presente. Quem é bom em português sabe, eu não sei de nada disso, mas existem tantos futuros malucos aí na frente, né? Que fazem com que a gente vá no futuro, no passado ao mesmo tempo. Já viu as coisas que existem na nossa língua? Olha que viagem, né? Que loucura, né? Olha que interessante. Sabe aquela coisa do tipo, veja bem, olha como que faz você assumir a responsabilidade. Se você colocar, eu vou dar um exemplo que é alguma coisa amorosa, tá? Tô falando para todos aqui agora, não é mais a Bela mais não, tô falando para todos. É uma relação amorosa que você
ia ligar para a pessoa, acabou que não ligou. Eu estou trazendo para o nosso cotidiano para ficar uma coisa simples para todo mundo. E aposto que todo mundo já teve alguma situação desse jeito, ou na adolescência, na aborrecência, na juventude, na fase idosa, tenho certeza que todos. Você conheceu a pessoa, você ia ligar e você não ligou, e aí você depois você lá no seu devaneio, você pensa, e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse ligado? E se eu tivesse perdoado? Isso vai corroendo, né, o coraçãozinho das pessoas, né? Aí você tem aquele e se? Como é que seria, né? E se? Né? Percebe que os pensamentos eles só vão te levar a lugar nenhum. Você só vai ficar devaneando, vai ficar sofrendo e você não vai resolver a sua situação. Como que você vai resolver a sua situação? Você vai resolver a sua situação assumindo a responsabilidade. Agora vê o quanto que isso aperta teu coração. Eu sou essa situação resolvida. Você já tem que tomar atitude para você resolver, né? Olha como que muda, olha como que você assume a responsabilidade. Eu sou essa ligação feita. E aí, você vai ligar ou não vai? Você vai resolver ou não vai? Então, a gente vai trabalhando, né, para que a gente vá assumindo cada vez mais a autorresponsabilidade e a gente seja a nossa própria guiança em profundo acolhimento, para que nós verdadeiramente sejamos livres dessa prisão da autoignorância, né? Então, olha só, faz o teste. Corta essa semana o e se. Se você não fala muito e se, seja bem gentil consigo mesmo e procure uma expressão que você adora usar para você não assumir responsabilidade. Corta ela. Aí você vai entender o que eu estou falando. Porque até então, eu só estou em sofrimento porque eu estou deixando com que a mente humana guie todos os meus movimentos. E ela vai me levar para um caminho que é um caminho que ela quer nos levar. E ela quer ter controle. E como que você tem controle de qualquer coisa? Cerceando o direito à liberdade. Quando você vai começar a ser livre, não é assim, você tava voando, Bela, você tava voando, você tava feliz, você tava voando, você tava na vibe, você tava lá e pum! Tá feliz demais, eu não mereço tanta felicidade. É um padrão que se repete, inclusive, né? Não tô nem falando de você mais, né? Tô falando de várias pessoas. É um padrão. São padrões. São padrões. Padrões. Mas eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Né? Muita coisa enraizada que nos faz entrar em profundo sofrimento e não nos faz enxergarmos como os seres que somos aqui. Mas como que eu vou saber que você tem que escorregar? Sabe por quê? Porque previsibilidade quem vai te dar é a mente. Previsibilidade são cálculos. Com base em tudo que você viveu, experiências, entendimentos, gera uma proporção. E você tem aquele cálculo ali que você sabe que vai te levar àquele lugar. Então você já está sendo previsível. E isso é cômodo, claro que é cômodo. Você saber onde você vai chegar é muito cômodo. Cômodo para quem?
Não é isso? Cômodo para quem? Vou repetir a pergunta, porque só algumas pessoas compreenderam a pergunta. Isso é cômodo para quem? Essa é a autoinvestigação. Quem ganha com isso? Alguém está ganhando com isso. Se não tivesse ganhando, não estava acontecendo. O padrão se repete, para que você aprenda como sair dele. O padrão se repete porque ele irá se repetir, porque esse é um jogo. Só que na hora que você entender esse jogo, fica tranquilo. O padrão vai parar de se repetir. E como que você vai ganhar esse jogo? Quem quer responder? Ai, eu sei, mas eu não vou falar. Mas eu sei, mas eu não vou falar. Como que você ganha esse jogo? Vamos lá, gente. Tem gente que sabe, tá dando sorrisinho. É só. Como que você ganha esse jogo? Isso, querido. Dag Mudo Gabarra hoje. Perdendo. Você ganha esse jogo perdendo. Para você ganhar, como dizia nosso querido e amadíssimo Satya Prem, para você ganhar esse jogo, você tem que perder. Porque esse não é um jogo de troféu. Esse não é um jogo de passar de fase. Esse é um jogo que só se ganha quando verdadeiramente se perde. Eu ouvi a voz dos anjos, meus queridos. Ouvi a voz dos anjos. Ouvi. Tem uma música que eu adoro. Eu coloquei até uma outra versão aqui. Só que essa versão que eu coloquei aqui, eu poderia colocar no YouTube a outra versão em português. Eu não posso colocar, porque senão eles vão cortar nosso canal no YouTube. Mas tem uma música que ela chama Ó Noite Santa. Posso até colocar o link aqui para vocês. Essa versão ela é maravilhosa, maravilhosa. Cadê? Vou colocar o link para vocês. Depois vocês escutem, mas escutem bem alto na casa de vocês. Quer ver? Uma versão maravilhosa. Cadê aqui? Ups. Achei. Espera aí que eu não posso colocar, mas eu posso colocar o link. Pronto, o link está aqui. Porque hoje eu estou ao vivo no YouTube, também com vocês. Então vou colocar o link aqui no Zoom. Se você está me assistindo pelo YouTube e quiser depois o link, manda uma mensagem para nós que a gente coloca. Cadê? Bate-papo, achei, vou colocar para vocês aqui. Depois vocês ouçam assim, no máximo volume da vida no fone de ouvido de vocês. Tá aqui no bate-papo. Tem uma parte dessa música que ela fala assim, só pra gente finalizar, e depois outra pessoa pode dar um oi. Tem um pedaço dessa música que fala assim: nossa fraqueza, o Cristo bem conhece, ó, eis-me aqui. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depois escutem essa música. No máximo volume que vocês conseguirem, com os olhos fechados, vocês vão alucinar de maravilhoso. Uma versão linda, com orquestra, coro, linda.
E muito do que eu estou falando hoje tem a ver com essa música. Eu até coloquei uma outra versão dela aqui na meditação que a gente estava fazendo, que fala um pouco do que eu falei na semana passada com vocês, com relação a isso que eu estou falando com vocês, ouvir a voz dos anjos, né? Porque o refrão dela é: povos, ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua fraqueza, a tua presença sabe qual é e ela está empenhada em fazer de você o próprio ser divino aqui em ação. Então, a sua fraqueza você pode ficar tranquila, porque o Cristo bem conhece. Ele não está preocupado com isso. Ele quer saber o que você faz com isso. Vocês conseguem compreender? É o que você faz com isso. Porque essa fraqueza, eu como ser aqui, presença, consciência, eu conheço também qual é. Em nenhum momento a gente está preocupado com isso. Nosso discurso inteiro, em anos, aqui, é o que você faz com isso. Que se é feio, se é bonito, se gosta, se não gosta, se é isso, é o que você faz com isso. Qual a função disso na sua vida e como que você age com isso. É por isso que a nossa fraqueza o Cristo bem conhece. E aí a gente volta um pouquinho na música, que aí tem uma parte. Vocês podem pegar a letra também e escutar junto, depois pegar a letra, porque é uma gravação ao vivo, talvez não dê para entender, mas a harmonia por si só ela é sensacional, você nem precisa entender. Mas quando você fala povos, ajoelhai, não é para que você se coloque em posição inferior, não é para que você fique de joelhos, essa é uma interpretação errada de se estar de joelhos. Essa é uma interpretação de vitimização. Se estar de joelhos é compreender humildemente o seu lugar. É compreender e deixar de lado toda a sua arrogância. Porque é a sua arrogância que faz com que você não dobre seus joelhos. O reconhecimento faz com que você dobre os seus joelhos e sirva. Compreenderam? Como é que as coisas são? Em lógica? Então nessa música fala: povos, ajoelhai. Quando fala povos, são todos os povos. Quais são todos os povos? Todos os povos são todos aqueles que estão disponíveis para ouvir, ou seja, todos aqueles que ainda têm uma possibilidade de salvação. Salvação? Como assim? Salvar a ação. Somente quando você salva a ação, você muda. Então, quando você fala povos, ajoelhai, tipo, povos, perca o jogo, deixem de ser tão arrogantes. Povos, ajoelhai, a vossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Eis-me aqui. Estou disponível e rendido. Vinde adorar, vinde ajoelhar. Só que as pessoas colocam isso de uma forma completamente equivocada e esquecem-se da centelha divina que são.
da irmandade que fazem parte, da centelha de luz que são, da própria presença divina que são, e se colocam de joelhos porque se sentem pequenos, porque se acham pequenos, ou indignos, ou não merecedores. Eu indico a todos novamente, se vocês tiverem um tempinho, acompanhar a playlist do Despertando Virtudes, porque ela traz muito esse ser para dentro do seu eixo. Eixo, sexo. Nós já falamos sobre isso também aqui. Gratidão, Bela, pela oportunidade da gente explanar muitas dessas coisas e sermos incrivelmente felizes conosco, estarmos em paz conosco, para que a gente pare de buscar fora o que sempre esteve aí. Percebam, a consequência de um amor muito profundo por mim, de um autocuidado muito profundo por mim, de uma consciência em mim mesmo, a consequência disso é uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, é uma vida mais sustentável. Se nós formos buscar uma alimentação saudável, por exemplo, sem eu ser uma pessoa mentalmente saudável, eu vou estar tampando o sol com a peneira, eu vou estar simplesmente criando mais uma ilusão que vai me levar a qualquer outro lugar, menos o de ser uma pessoa saudável. Não adianta a gente querer esperar resultados se a gente não está em profunda manifestação com eles, né? Vamos relembrar como que eu manifesto plenamente aquilo que eu quero para mim. As 3 chaves para manifestação plena trazida por nós: eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Enquanto qualquer um desses estiver em dissonância com isso, não vai ter manifestação nenhuma de nada. Só vai ter auto-engano, equívoco e sofrimento. Um desses aí precisa se ajoelhar. Gratidão, querida. Alguém? Pra gente falar sobre alguma coisa interessante? Saulo. Não, você não, Maria José. Ei, Mary Joseph! Namastê, querida. Namastê. Veio 3 palavras essa semana muito fortes para mim. Eu lembrei que há um tempo atrás, quer dizer, um bom tempo atrás, e eu fui pegar até meu caderno aqui, que eu vi que foi em 98, eu escrevi algumas coisas, assim, desenhava, e essa palavra veio forte para mim. Honra, força e poder. Sempre veio junto com um desenho de um mestre, de um avatar. E essa semana eu acordei, no meio dessa semana, com essas 3 palavras na minha mente, entendeu? Assim, forte dentro de mim. Aí eu fiquei, o que seria a honra, a força e o poder de um avatar? Aí, lógico, pensei em 1000 coisas, mas aí eu queria ouvir de você. Mas eu quero ouvir de você algumas dessas 1000 coisas. O que é que veio para você? E a honra, força e poder de qualquer avatar, de um avatar específico, ou do que você está trazendo? Eu quero saber um pouquinho mais sobre esse contexto. Assim, o que eu, no meu, assim, na mente, às vezes eu me confundo muito isso, né? Mas, assim, a honra é ter uma honra de estar aqui, de ser o que eu sou.
de ser eu, a honra. A força que eu tenho dentro de mim. A força... assim, na realidade, o que eu penso é uma coisa ligada à outra. O poder de ser eu, o poder de eu realizar, o poder de manifestar, o poder de querer. É meio confuso, assim, mas é mais ou menos isso, entendeu? Não é Sim. confuso, não, eu já entendi. Eu tô só querendo que você fale mais um pouco, porque eu tô com saudade. Eu já entendi. Vamos traçar primeiro um balizamento de um conhecimento do que é um avatar, uma alma avatara e algumas outras coisas, né? Existem muitos conceitos, dentre eles conceitos já atualizados e tratados de outras formas, porque existem algumas diferenças nos campos sutis e conscienciais dentro dos próprios seres que aqui estão encarnados. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Quer dizer que está mais evoluído que o outro? Não. Nada disso. Tudo é a mesma coisa acontecendo. Porém, existem alguns desses seres que podem já vir ao planeta, se encarnar no planeta dessa forma. Existem os seres que visitam o planeta em seu corpo materializado, mas não estão encarnados aqui, vivem a vida materializados e depois se vão. Existem diversos processos ascensionais, onde o ser também é convidado a ir embora no seu próprio corpo aqui. Existem os que vivem aqui em seu próprio corpo de glória, e aí eu peço atenção a vocês com relação a isso, que o corpo de glória é o corpo búdico, né? E é o corpo da presença aqui. Existem seres em inúmeros graus, frequências e níveis conscienciais. Isso muito tem a ver com, basicamente, aquele discurso que eu faço. A Ana, outro dia de São Paulo, me perguntou para eu falar de novo a respeito de até o sexto chakra se cai. Porque muitas vezes nós confundimos as pessoas boas, as pessoas que se doam, as pessoas que são boazinhas com pessoas iluminadas. E a iluminação, ela é apenas o início, é a abertura para uma sabedoria akáshica superior. Então, muitas vezes, o que temos são muitas pessoas conectadas, pessoas trazendo informações, meditações, mensagens, agindo por meio e intermédio de... E nós temos os que estão com o campo aberto, o vazio, o silêncio, para transmitir o conhecimento e a sabedoria do que não está sendo passado ou transmitido. Todo conhecimento vem com poder, com honra e com... Eu não estou te ouvindo. Desculpa. Honra, força e poder. E com força, né? Honra, força e poder. Por que que vem com honra, força e poder? Vem porque a honra é o trabalho, é o serviço, é a incorruptibilidade do ser em alma avatara aqui. É a incorruptibilidade. Essa é a honra, é o serviço que foi lhe prestado e ele será cumprido. Ou, se ele não é cumprido, ele vai ser tentado ao máximo ser cumprido, não havendo nenhuma outra hipótese ou manifestação de que isso não aconteça. A segunda, desculpa, é honra. Você falou agora de novo, me fugiu de novo. Essa palavra ela tem me fugido. Foi essa palavra que você pensou realmente em 98? Foi porque eu olhei aqui no meu caderno Mas ela está me e fugindo. força.
Honra, Pois força e é, poder. porque o que que acontece? A força, eu entendi por que que ela me foge. É porque a força, ela é uma concepção humana do que é a energia motriz que vai manifestar o poder que você colocou por último. A força do avatar, nesse caso que a gente está falando de avatar, não é a força em si. A força é porque é Deus que age através dele e não ele. É por isso que é força. Então ela é uma força de joelho dobrado. Ela é uma força com a testa no chão. Ela é a força da não força. Ela é a força de que se está em consonância com o projeto do divino. É por isso que para mim não ficou muito, porque a força, ela não é a força que você imagina. E daí entra o poder, porque o poder é a própria manifestação da força divina em honra à entrega do serviço abnegado do Avatar. Compreende a ligação? É por isso que não estava fazendo sentido, é porque ela é de trás para frente. E não de frente para trás, é de trás para frente. É engraçado que eu estou olhando no meu caderno aqui, eu vi essa palavra, honra, força e poder. Mas eu olhando aqui no caderno, veio escrever força, honra e poder. E veio de trás. Quer dizer, a força estava vindo primeiro. Eu botei dessas Isso. duas coisas, É entendeu? o caminho, é o caminho da entrega absoluta. É por isso que agora fez sentido, porque a, a força, ela vem por meio da manifestação divina. A honra vem no selamento da incorruptibilidade do trabalho daquele ser junto ao divino. E dessa forma existe a manifestação do poder. É um caminho lindo. É um caminho lindo. Então, muitos vêm nascidos, muitos vêm em seus corpos etéricos, materializam-se e depois se vão, e muitos chegam depois, para não perder tempo com uma vida ainda não pronta para o trabalho, não pronta para o serviço. Como é no caso, por exemplo, do que a gente pode chamar hoje dos walk-ins, por exemplo. Mas os walk-ins ainda não estão a nível avatar, muitas vezes, porque muitos seres que assumem os corpos podem ou não ser avatares, podem não estar ligados com as divindades em si, supremas e suas encarnações, por exemplo. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou falando grego para vocês, ou hebraico, o que eu... Vocês entendem da forma que eu estou explicando? Eu estou explicando de uma forma simples, mas pode não estar sendo do entendimento. É só falar, eu não entendi o que você está falando, repete, ou então me explica de outra forma, porque senão o trabalho não vai adiantar, porque se a gente está com pergunta e resposta aqui, é necessário ter um entendimento. Saulo, eu não estou entendendo o que você está chamando de walking. Tá. Walk-in, ou walking, muitas vezes são os seres, por exemplo, Daniel está aqui trabalhando, está se doando, está meditando e está à disposição para que uma luz se faça nele e ele quer se colocar à disposição do divino. Ele está à disposição, eu estou à disposição, eu estou à disposição. E esse caminho de uma entrega abnegada é um caminho da entrega da própria encarnação.
Eu estou aqui a serviço, estou aqui a serviço, estou aqui a serviço. Então, existe um acordo a nível consciente do Daniel para que... Eu estou explicando de uma forma bem simplificada, tá? Então, existe a possibilidade da alma do Daniel, vou falar assim, não vou falar de corpos específicos, vou falar da alma do Daniel sair, deixar esse corpo, ter os upgrades todo que ele teve, porque ele deixou a alma dele para que a alma dele siga e ele vá a serviço. E um outro ser assume o corpo do Daniel para realizar o trabalho. Um ser de maior consciência assume o Daniel para fazer outro trabalho. Então só fica a casca do Daniel aqui, e aí chega o outro ser e começa a trabalhar. Isso é um walking. Também podemos ter avatares que chegam dessa forma, só que os avatares eles estão ligados às divindades supremas, ao que é fonte. E existem outros seres de muita luminosidade, de muito poder, de muita força, que estão ligados a diversas coisas que nos fazem o favor de um trabalho. Então, você se coloca à disposição e o resto é o resto. Saulo, e os templários Mó? Você conhece? Eu não preciso conhecer. Assim, não é conhecer, mas eles, como é que eu vou te dizer? Eles também estão a serviço. Eles também têm como é que eu vou te dizer? Qual está sendo a função dessa pergunta? Eu preciso entender a função dessa pergunta. Não, porque também eu... Sabe por quê? Porque senão a gente chega em algo muito específico e no sentido de que talvez não tenha uma função específica, saber assim, mas e o pessoal que está fazendo sei lá o quê? Mas e quem está fazendo aquilo? A gente não precisa ser tão assim específico dentro de algo assim, porque isso não vai trazer dentro do inconsciente coletivo agora algo que vá edificar, sabe, alguma coisa. Mas existem, sim, diversos grupos de luz que estão ligados a vertentes específicas que fazem com que se garanta uma determinada perpetuação de um conhecimento. E muitas vezes os conhecimentos, eles não são conhecimentos colocados como se fossem conhecimentos verdadeiros, não estou dizendo que esse é o caso, mas sim conhecimentos construídos para disseminação de lei e ordem e controle da população de uma forma geral. Então existem diversos livros, diversas escrituras, diversas assinaturas que elas são colocadas para garantir com que a sociedade continue ordeira dentro daquilo que se acredita ser ordem. Gratidão. Saulo. Mary Joseph. Oi, Adalto. Namastê, Saulo. Namastê a todos. Uma noite linda. Saulo, eu queria falar um pouco sobre essa questão de solidão e solitude. Eu entendo que essa noção que nós temos de estar só é ilusória. Nós nunca estamos sós. São os nossos sentidos que nos impedem de perceber toda a realidade em nossa volta.
E qual seria a diferença entre solidão e solitude diante do que eu estou vivendo? É quando você está só, a solitude para mim significa quando você está só, mas você está bem, bem acompanhado. Por exemplo, hoje, depois do almoço, eu deitei, dormi e passei a tarde toda com Caetano, cantando com Caetano, né? E foi uma troca muito linda. Então, eu acho que essa seria a grande diferença. Eu estou em casa todo final de semana e, ao invés de tornar esse momento um momento de solidão, mas de uma solidão que traz um desconforto, eu fiz dela um momento de ressignificação, né? de reflexão. Então, eu acho que essa seria a grande diferença entre estar só e da solitude. É você estar só, mas você está bem. É você se sentir acompanhado, não materialmente, mas espiritualmente. Então, isso, para mim, é uma experiência muito significante, né? Então, era justamente só sobre esse fato que eu gostaria de falar. E dizer que esse momento também que passamos juntos em meditação foi um momento muito interessante. No último domingo você me fez uma observação, não fale isso, né? E eu falei, pô, que bom. Eu nunca mais voltei a repetir, eu estou assim. Não, não estou assim. O que foi que eu fiz? Ao invés de falar, eu estou assim e ficar me murmurando, eu saí, eu fui ao médico, eu busquei outras alternativas, eu estou fazendo reiki, eu estou buscando outros tipos de terapia que estão me dando, né, renovando todas as minhas expectativas e forças. Então, eu acho que a palavra que me veio durante esses dias é a de ressignificar, ressignificação. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho você poder pôr isso em prática é muito salutar. Eu acho que é a grande diferença entre o pensamento e a ação. Porque aí você sai, né, apenas do pensar e vai para o agir. E no agir terá várias situações em vários momentos da sua trajetória. Era isso que eu queria falar, agradecer e desejar a todos uma excelente semana, com muita luz, com muito amor, uma vida longa e plena. Namastê, muito obrigado, Saulo. A todos, um beijo grande. Muito bem. Muito bem. Existe só um cuidadinho. Tchan, 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 tchan. Porque ficar só é maravilhoso, principalmente para o nosso ócio criativo, né? E é maravilhoso para que a gente aprenda a ser feliz com a gente mesmo, sem depender de nenhum fator externo, né? É claro que todos nós deveríamos ter nossas tardes com Caetano, isso é maravilhoso, mas a gente não pode nunca substituir uma coisa por outra, né? Nós todos precisamos aprender a ficar sozinhos conosco mesmos, sem nenhum tipo de subterfúgio que vai me fazer tirar a atenção da presença que eu sou. Pode ser qualquer coisa, música, filme, massagem, flores, jardim, cultivo, horta. Pode ser qualquer coisa, desde que
eu não esteja substituindo gato por lebre, né? Então, que todos nós tenhamos nossas tardes lindas com Caetano, que todos nós tenhamos todos os nossos encontros, desencontros, cânticos, sofrências, florescências, mas que todos nós tenhamos a oportunidade de olhar para dentro verdadeiramente, para que nós... O engraçado é que me veio a expressão em inglês, que é o fix. O fix bem no sentido de consertar mesmo, sabe? Às vezes me vem, assim, que o ideal seria essa palavra, não qualquer outra, mas é o fix. O fix de consertar, de reparar mesmo fisicamente, para que a gente, por meio da ação, a gente consiga estar em paz conosco mesmo. Porque é muito dessa forma que toda a ilusão do mundo se faz através de nós e faz com que a gente não se cure profundamente dentro da nossa essência. Por isso que é muito importante esses momentos de solitude, para que estejamos conosco e nos curemos verdadeiramente, né, dentro de nós, né? É a solidão com atitude. Tem que ter atitude. Porque se não tiver atitude, eu serei levado. Serei levado. Não é isso? Então é muito isso, né, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa para colocar para que a gente feche com chave de ouro? Aí eu vou colocar, Saulo. Ei, Ana, boa noite. Boa noite. Namaskara. Então, até o Adalto trazendo a questão da ressignificação, né? E aí, nesse meu servir aí, dentro da Sangha, me caiu uma ficha um dia, assim, na questão, assim, da nossa essência, né? De estar substituindo uma coisa, né? Gato por lebre, o que você acabou de dizer, né? E a gente verdadeiramente, a hora que está ressignificando, que não é verdadeiramente, não se perdoa e nem perdoa o outro. Então, eu lembrei muito de você falar de colocar pó de cal e jogar essas pás, né, de cal em cima. Então, a questão da ressignificação, para mim, eu estou acessando alguns processos tão profundos que eles foram ressignificados, mas eles não foram, nem eu me perdoei, acho que nesse processo, vou colocar o perdão nesse processo, né? E nem o outro. Foi pá de cal mesmo, né? Uma coisa por outra. Então, a ressignificação foi muito interessante o Adalto colocar. E hoje eu até comentei com a Noêmia, que está aqui, da questão da ressignificação. A gente falou disso hoje, né? Que eu tinha ressignificado um monte de coisa sem ter me perdoado e perdoado o outro. Então, fica uma coisa muito radical mesmo em cima. Era isso que me veio. O que acontece, Ana? A gente já até ultrapassou um pouquinho o conceito da ressignificação no meio da pandemia no último ano de 2020, quando a gente usou um termo que foi recognificar. Não sei se vocês se lembram disso. E o termo ele não existe também. A gente usou a recognificação porque quando você tem algo que está cognitivo, ele está mais embrenhado do que quando ele está no significado, no significativo.
porque ainda é um pouco superficial, porque é o que a mente ainda consegue compreender com relação a uma determinada situação. Quando a gente está falando de cognição, a gente está falando com que o entendimento, a percepção veio trazer a você daquela determinada situação. Então, é uma forma um pouco mais embrenhada, porque ela está dentro de algo que está muito mais embaixo de um tapete do que uma pá de cal conseguiria tampar. Então, quando a gente está falando dessa pá de cal dentro de uma ressignificação, a gente continua trocando 6 por meia dúzia. Sabe? Eu troco um relacionamento por outro, um emprego por outro, uma expectativa de vida por outra. Só que, na hora que um carro bater na sua traseira, você vai ver o quão superficial essa ressignificação foi. Porque apenas o significado mudou e não o que te levou a significar aquilo. Então, quando eu trato com relação a recognificar, eu estou tratando de algo muito, muito, muito profundo. Eu vou até achar aqui no meu WhatsApp, se eu escrever recognificação, vai aparecer. Quer ver? Olha, escrevi em dezembro essa palavra na Sangha. Estou vendo aqui no meu WhatsApp. Dia 11 de dezembro, utilizei essa palavra na Sangha. Recognifi. E usamos... Foi em... Olha... em julho eu usei ela. Em junho, a primeira vez foi em junho. A primeira vez foi em junho. Foi no dia 13 de junho. A ilusão faz com que você não recognifique. Ela existe para que você não consiga se reconhecer. Recognificar de recognição, fazer novas conexões, que traz uma nova cognição, um novo olhar, um novo olho. Um novo olho traz um novo olhar, reolhar, reconstruir, ressignificar, relaxar, retratar. O novo não é o que você obtém, mas quem você é. Então, Saulo, você definiu exatamente o que eu quis dizer. Talvez eu não tenha sido bem entendido. Não tem nada a ver com a pá de cal, não. Tem a ver justamente com essa relação de você estar bem, de você fazer uma autoanálise, de você estar bem, estando só ou não, porque, na verdade, nós nunca estamos só. Então, assim, é justamente essa palavra aí que você falou, que não existe, mas que você criou, que definiu muito bem o que eu quis dizer e talvez não tenha sido bem compreendido. Tá bom? Beijos. Sensacional. Viu só? Muito bem. É isso por hoje? Isso por hoje, pessoal. Podemos encerrar? Que bom que vocês ficaram até o fim, estão aprendendo. Sabe aquela coisa que você não pode sair no final da missa, você tem que esperar o padre dar a bênção final? Você sabe por que isso existe? Porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro de qualquer prática espiritual, seja ela qual for, durante o período da prática, está sendo trabalhado alguma coisa em você. Então existe uma hora para começar, uma hora para terminar. Quer dizer que você não pode sair antes? Claro que você pode sair antes, mas você não precisa. Né? Que sejamos todos livres, verdadeiramente livres, para que um dia a gente possa sair a hora que a gente quiser e voltar a hora que a gente quiser, né? Porque agora não é mais assim. Agora se você sai, você não volta mais. Tô falando do planeta. Pessoal, namastê, uma linda noite. E olha, vejam vocês, amanhã tem live comigo. Eu não sei qual é a programação de amanhã, de todo dia,
Mas amanhã tem live, eu vou fazer no Zoom, no Instagram e no YouTube, você pode escolher. E você também pode e deve indicar ao máximo de pessoas possível para estarem presentes, estarem online, compartilhar com as pessoas, mandar para as pessoas, porque amanhã vai ser uma meditação muito linda para a aplicação de um protocolo muito especial que o Arcanjo Miguel trouxe para nós, para que sejam sedados os mecanismos de tentativa de boicote e controle presentes dentro da vacina. Eu dei esse exemplo para alguém. Para quem que eu dei o exemplo da aranha? Foi na torre que eu dei? Foi para o Alexandre lá na torre. Deu o exemplo da aranha. Prestem atenção para que vocês entendam como que funciona o que a gente vai fazer amanhã. Falei com o Alexandre ontem. Não sei se outras pessoas ouviram, mas eu vou repetir. Sabe quando o macho da aranha vai copular com a aranha e que a aranha, por exemplo, ela é venenosa ou ela vai devorar o macho ou qualquer coisa que seja e o macho chega na frente da aranha e ele tateia a aranha? Eu não sei se vocês já assistiram isso lá no Animal Planet. Ele chega por baixo ali da fêmea, ele tateia a fêmea com as suas patas e, de certa forma, o movimento que ele faz com que ele consiga copular com a fêmea e, se ele for rápido, sair correndo antes de ser pego depois disso. Então, o que muito disso que a gente vai fazer amanhã? Quer dizer que a gente vai tirar o veneno? Não, não quer dizer que a gente vai tirar o veneno. Vai dizer que a gente não vai ser devorado? Não, não vai dizer que que você não vai ser devorado. Não é nada disso. O que a gente vai fazer é sedar, paralisar, por meio de códigos de luz, os mecanismos de tentativa de controle. Eles continuarão lá. O que nós iremos é paralisá-los para que eles não tenham ação na sua malha eletromagnética. Ok? Então a gente não vai transformar as vacinas do mundo, a gente não estou falando nada disso. Inclusive deixando claro para todos aqui, para todos que estão nos assistindo, inclusive de forma atemporal, que nós não somos a favor e nós não somos contra absolutamente nada. O que nós recebemos da luz é uma oportunidade de fazermos esse serviço e com essa oportunidade a gente vai realizar esse serviço. Então, se você está na dúvida, se você não está na dúvida, se você vai, se você não vai, como é, como é que não é, faça a meditação que não tem contraindicação nenhuma. Tá bem? Ela prepara o seu corpo. Amanhã, 8h30 da noite, a gente vai fazer Zoom, YouTube e Instagram. Escolha o melhor para você, indique para as pessoas, compartilhe com as pessoas, porque é importantíssimo. Tá bem? Para todos nós. Pessoal querido, Namaskaram para quem é de Namaskaram, Namastê para quem é de Namastê, Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém, Ubuntu para quem é de Ubuntu. Muita luz e paz para todos nós, uma semana maravilhosa, com muito amor e com muito carinho a todos nós. Muito obrigado a todos pela presença.